Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Tem uma pergunta que ninguém quer fazer. Na verdade, não é que ninguém quer fazer, é que muita gente foge para não fazer esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta vai dizer, vai mostrar realmente que tipo de pessoa você é. Deixa eu ler o Salmo número 15 para você. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aqui vem algumas respostas impressionantes. Depois desse devocional, teremos uma oração. Todo dia estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e no final temos uma oração. Quero pedir você, deixe o seu comentário, pode curtir, pode compartilhar, mas principalmente o comentário de você é muito bom para continuar contribuindo, né? Aqui a gente não pede oferta, não pede dinheiro, eu só peço a sua cooperação comentando, porque isso ajuda no trabalho continuar. Essa pergunta é uma pergunta que ela volta para quem faz. É como se eu estivesse perguntando assim: quem é bom o suficiente para ir para o céu? Quem é bom o suficiente para morar com Jesus Cristo, para habitar no céu? Essa é a pergunta. E quando eu faço, eu estou me incluindo. Será que eu sou bom para morar no céu? E o próprio texto vai responder essa pergunta. Olha só para você ver. É, Primeiro, você observa que na Bíblia, grandes homens de Deus, e vamos falar de homens, por exemplo, como Moisés, que quando viu a presença de Deus, ficou murchinho, não teve coragem de apertar Deus. Vemos, por exemplo, Isaías, que quando viu Deus, falou: Eu vou morrer. Vemos na ilha de Pátimo, João, quando deparou com Jesus Cristo já ressuscitado, ele ficou tremendo nas bases e caiu prostrado de tanto medo, de pavor, sei lá. Não vamos dizer que é medo, mas é uma coisa assim que assusta, que ele caiu, ele prostrou, ele não teve força para ficar de pé. Vemos então aqui a pergunta: quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Em outras palavras, quem poderá ser um cidadão dos céus? A resposta vem aqui, olha: aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Versículo 2. Quando fala aqui, esse versículo está falando de retidão. Quem não é hipócrita nem fingido, que pratica a justiça. Praticar a justiça é um dos requisitos para quem vai morar no céu, para quem é um cidadão dos céus. Então, vemos aqui o versículo, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então aqui, quem pratica justiça, quem tem vontade de ser justo, de ver coisa certa, essa pessoa é um candidato para ser um cidadão do céu. Terceiro versículo. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então foi citado difamação, foi citado fazer mal ao semelhante e calúnia contra o seu próximo. Em outras palavras, pessoas que utilizam a sua boca para prejudicar os demais são pessoas que não servem para morar no céu, que não servem para ser um cidadão do céu. O difamador aqui você observa que é muito perigoso, porque difamar as pessoas, isso traz divisão dentro da igreja. Tem pecados que nós julgamos ser muito maior do que um pecado de difamar, mas Deus, ele compara o difamador como algo muito feio. Deus tem a punição seria muito grande para o difamador, porque ele traz divisão na igreja. E você sabe que divisão, né? O próprio Jesus Cristo disse que um reino dividido, ele não pode subsistir. Vemos, por exemplo, aqui o caluniador. Então, difamador e caluniador.
Essas duas palavras aqui a gente confunde às vezes, mas parece que o uma está se referindo quando você fala mal, ou quando você defama alguém, difamar alguém, é falar um erro que a pessoa praticou. E o caluniador, eh, e a outra palavra é quando você provoca, quando você traz, assim, cria. Tem pessoas que fazem pergunta esperando você responder para ele usar a resposta contra você mesmo. E esse tipo de pessoa traz problemas dentro da igreja. Apocalipse capítulo 12 e versículo 10 fala muito bem sobre isso. O caluniador está de mãos dadas com Satanás. Essa é a verdade. Quem ouve o difamador está sendo cúmplice do pecado dele. Então, meu irmão, se alguém vier caluniar alguém, difamar alguém, não seja cúmplice. Diga, vamos orar para essa pessoa, vamos pedir a Deus para essa pessoa. Não vamos entrar por esse caminho de colocar lenha na fogueira. Isso traz divisão na igreja, isso traz divisão no corpo de Cristo, e Deus tem uma punição muito severa com respeito a isso. Não que Deus sai procurando alguém para punir, mas quando se trata de pecados, não tem pecadinho e nem pecadão. Mas o pecado de causar divisão no corpo de Cristo é um pecado muito sério. E então vemos aqui, por exemplo, depois ele vai dizer assim: olha, a quem merece, rejeita quem merece desprezo e honra quem teme ao Senhor. É muito comum você ver pessoas batendo palmas para criminosos, para pessoas que andam todo errado, mas quando vê uma pessoa temente a Deus, você acaba não dando o devido valor. É só um Zé Ninguém, um Joãozinho, uma Mariazinha. Mas aqui é pessoas que rejeita. Ah, fulano de tal pode ser famoso, pode ser rico, mas se for um criminoso, se for um pecador, não tem que passar o pano, que passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário, ele observa que lá os seus, entre aspas, irmãozinhos, porque não tem irmãozinho no corpo de Cristo. Todo crente é grande, é valoroso, porque Jesus morreu por ele na cruz. Dá valor a quem é um servo de Deus e despreza quem de fato é servo de Satanás. Então, esse Salmo número 15, ele traz aqui as dicas. Se você quiser ir para o céu, precisa de ter o perfil citado no Salmo 15. Deixa eu ler só o último versículo para a gente finalizar. E que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aqui falou em emprestar dinheiro visando algum lucro, mas tem algumas pessoas que tudo que elas fazem é o que eu ganho com isso. Elas querem levar vantagem em tudo e até aproveita de um momento ruim de alguém para que elas possam crescer em cima dessa pessoa. Vai dizer uma coisa muito séria: nem aceita suborno contra o inocente. Tem pessoas que ela, para benefício próprio, porque recebeu ou está recebendo alguma coisa, ela acaba testemunhando falsamente contra alguém. Isso é um crime e, e é uma coisa muito feia. A pessoa vai prejudicar um inocente porque está querendo benefício próprio. Aí o texto diz: quem não comete essas coisas estará seguro. Ou quem está livre desse tipo de pecado é pessoas que estão aptas a morar no céu. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, nos livrar da sedução desse mundo e que a nossa língua, a nossa boca venha estar, meu Pai, segura, que o Senhor venha colocar guarda, anjo nos nossos lábios, para que as palavras que saírem da nossa boca não sejam palavras de destruição, nem de morte, mas que sejam palavras de vida, de esperança, profecias, que a nossa palavra venha a ser, meu Pai, aprovadas pelo Senhor. Deus, tira do nosso coração
toda ganância, que o Senhor venha tirar da nossa vida toda avareza. Pessoas que aceitam suborno são pessoas avarentas, pessoas invejosas que querem falar mal dos outros, que nós não venhamos fazer parte desse tipo de pessoa, mas que venhamos ser pessoas que buscam praticar a justiça, que anda no caminho reto e que dá valor quem é verdadeiramente um servo do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.